pessoal, olha eu aqui de novo para ajudar você, advogado, a estar atuando aí na sua atuação no SUAS do seu município. É claro que existem muitas nuances que um vídeo de 5, 10 minutos não vai te satisfazer. Então, para você que está nessa atuação prática, que tem ainda algumas dúvidas específicas e principalmente dúvidas de casos práticos, eu te indico que você se inscreva aqui no nosso canal, que a gente vai ter muito conteúdo ainda para trabalhar pela frente, e que me siga lá no Instagram. Tá? Lá eu tô fazendo uma série de questionamentos, a gente sempre tá respondendo dúvidas, sempre tá fazendo live. Então, sempre vai ter um conteúdo específico para a sua atuação como advogado SUAS, seja no CREA, seja na assistência social do seu município, ou até mesmo na procuradoria com essa função, né, aí, de atuar também no âmbito do SUAS. Então, chega de papo, né? Vem comigo que a gente tem muito que trabalhar ainda pela frente. No vídeo de hoje, a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre essas nuances do SUAS, né? Como entender qual que é a proteção que você está atuando, como entender qual a importância do seu equipamento socioassistencial para a atuação dentro do município, né? Para a administração pública, e principalmente, qual a diferença que você pode fazer na vida do seu usuário. Sempre que eu inicio qualquer que seja o procedimento de mentoria, né, o processo de mentoria, seja ela individualizada ou seja ela em grupo, a gente precisa entender que o organograma da assistência social municipal, ele é essencial para você entender onde você está pisando. Né? Em todos os casos, acho que se a gente vai analisar um processo, se a gente vai ingressar numa administração de uma empresa, né, vai fazer um assessoramento de uma empresa, antes que a gente entre naquele procedimento, a gente precisa estudar um pouquinho como ele funciona. E eu acho que isso é essencial para que você entenda qual que é o seu papel dentro da assistência social, qual que é o seu papel dentro de um CREAS ou até mesmo na assessoria jurídica de uma assistência social. Para te ajudar nessa atuação, eu fiz esse organograma onde a gente vai trabalhar as nuances da assistência social, tá? Tendo isso aí como uma base, como um padrão de atuação. É óbvio que no seu município, muito provavelmente, vão existir outras nuances e outros órgãos que componham esse organograma aí. Mas esse é tido como um padrão de acordo com as normativas do MDS. No âmbito da política de assistência social, a gente tem figuras muito importantes para que essa atuação não seja atropelada aí na prática. Então, a gente tem a figura do secretário de assistência social atrelado ao secretário executivo. Eles são primordiais para uma função de chefia. Então, são aqueles onde você vai se remeter caso tenha alguma situação específica e que vão te solicitar, caso você seja assessor jurídico da Secretaria de Assistência. Então, atrelado a essa figura do secretário de assistência, a gente tem os conselhos municipais e tem o conselho tutelar, né, que é o mais conhecido dos conselhos. Então, o Conselho Tutelar ele vai estar atuando ali no mesmo limiar do secretário, tendo em vista que o Conselho Tutelar é um órgão autônomo. Então, ele está em todas as secretarias e ele está interligado diretamente à prefeitura como um todo, ele está interligado ao gabinete. Então, não é um órgão que ele vai ter nenhum tipo de manifestação de outras secretarias no serviço dele. É claro que ele precisa dessa intersecretarialidade para estar atuando, mas não necessariamente ele está vinculado a nenhuma secretaria, principalmente a Secretaria de Assistência. Em muitos municípios a gente tem essa realidade, que alguns secretários acham que mandam no conselho, ou muitos conselhos acham que a equipe técnica da assistência social, dos serviços, elas são a equipe técnica do Conselho Tutelar, que não é a realidade. Tá? E também a gente tem a figuração de outros conselhos municipais, Conselho do Idoso, CMDCA, Condica, né? São conselhos que são interligados à Secretaria de Assistência, mas uma figuração de ter meios de estar atuando, certo? Então, eles não estão inteiramente ligados à assistência. Claro que o Conselho Municipal de Assistência é, sim, um órgão que é interligado à gestão municipal. Abaixo, né, desse organograma, a gente vai ter aí a figura do secretário executivo, que aí é aquele secretário que vai estar atuando na ausência do secretário geral, né, do secretário da pasta, ou até mesmo atuando conjuntamente. Atrelado a ele, a gente vai ter também duas figuras super importantes aí nesse organograma. A gente vai ter, de um lado, a assistência técnica, né, que é aquela assistência que vai estar ali composto por uma equipe multidisciplinar, de psicólogo, advogado, pedagogo, assistente social, que vão estar ali auxiliando na gestão. Então, situações onde ocorram no âmbito da gestão ou situações que ocorram nos equipamentos que compõem a assistência, esse núcleo aí, né, de profissionais de multidisciplinariedade, eles vão estar atuando na resolução desse problema.
ou criando políticas públicas para estar atuando ali naquele problema, tá? Do outro lado, a gente tem uma figura que é super importante na assistência, acho que é o coração realmente da assistência social, que é a vigilância socioassistencial. Muitos municípios ainda não têm essa figuração da vigilância, que é de extrema importância que vocês mapeiem esse território, né? Então, o que é que vai adiantar, por exemplo, eu criar um número X de políticas públicas que eu não tenho essa demanda na prática no meu território? Então, a vigilância socioassistencial, ela vai figurar como um mapeador de demandas. Ela vai entrar no território, vai visualizar as demandas que existem, ou vai colher dados dos equipamentos e vai transformar aquilo ali, em conjunto com a assistência técnica, em políticas públicas para a população. Então, é como se eles fossem um radar realmente dos problemas sociais que existem no município. Atrelado a isso, a gente vai ter aquelas pessoas que estão aí na ponta, né? Que aí muitos advogados vão se identificar com essa minha fala, quando a gente traz à tona a discussão dos dois núcleos, né? Que definem a assistência social. Então, de um lado, a gente vai ter a proteção básica, né? A proteção social básica, que é aquela que é composta pelos CRAs, onde há atividades, serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, onde há interligações com ONGs, onde há oficinas, né, de forma mais periódica, e onde há uma prevenção da violação de direito. Tá? Então, esse é o ponto onde a gente vai diferenciar as duas proteções. De um lado, a gente tem uma proteção social que está lidando com a prevenção da violação de direitos. E do outro lado, a gente vai ter uma proteção que já lida com a violação de direito efetivado. Tá? Então, cientes dessa distinção de proteções, a gente vai ter do outro lado a proteção social especial. Na proteção social especial, a gente vai ter dois serviços que são ofertados para a população. De um lado, a gente vai ter o serviço de acolhimento institucional, que aí são serviços que acolhem o indivíduo diante de situações de destituição do poder familiar, diante de risco social, diante de alguma violação, que haja uma ruptura de vínculos. Tá? Então, a gente entende que o vínculo é como se fosse uma corda. Né? Se essa corda ela já está desfeita, dificilmente você vai conseguir remendar ela. Né? Claro que vai ter todo um trabalho para você fazer isso. Mas dificilmente aquela corda vai ser remendada. Então, quando existe essa ruptura dessa corda, desse vínculo afetivo, a gente entende que é uma atribuição do serviço de acolhimento institucional. Já no sentido de tentar criar outros vínculos daquela pessoa. Tá? Criar outras cordas aí que ela possa tecer e ter a sua vida aí relacionada ao normal, né? De volta ao normal. Do outro lado, a gente tem o CREAS, né? Que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social, que é onde a maioria dos advogados está aí atuando, ainda de uma forma sem uma orientação adequada, porque infelizmente a gente não tem isso aí a nível nacional. Estamos no caminho, mas ainda não temos. E aí, o que é que acontece? Nessa atuação do CREAS, a gente tem que os direitos eles estão parcialmente rompidos ou que eles existem uma possibilidade imensa de um refazimento. Então, a gente tem aí uma corda que ela está lá naquele limiar realmente de se romper, mas ainda existe uma esperança. Então, o CREAS ele funciona como essa esperança. O seu trabalho vai funcionar como essa esperança. Da gente ir lá e tecer novamente aquela corda e refazer aquele vínculo para que ele não seja rompido. Em se tratando da sua atuação, advogado, no âmbito do CREAS, a gente já tem um vídeo aqui, eu vou deixar para vocês. Um vídeo falando sobre essa atribuição, essas limitações de atuação mais práticas. Porém, eu preciso fazer algumas observações para vocês com relação a essa atuação. O advogado CREAS, ele precisa figurar como um ente da equipe. Então, vocês vão se colocar na equipe com uma pessoa que está ali somando aquela equipe, e não uma pessoa que só é solicitada quando seja extremamente necessário ou quando já exista um problema. Isso é uma das problemáticas muito recorrentes na prática. Então, muitas vezes a equipe técnica ela se fecha na figura do assistente social e do psicólogo e esquece que o advogado é tão técnico quanto eles. Então, só procura um advogado quando o problema já existe. E aí já existe uma questão mais contenciosa para se atuar. Muitas vezes o advogado ele é essencial desde o início, desde o primeiro atendimento. E isso é essencial para que vocês entendam que isso vai evitar a revitimização, vai evitar que alguns processos sigam para o judiciário sem uma extrema necessidade de fazê-lo. Então é isso, pessoal. Entender um pouquinho desse organograma da assistência vai sim te fazer entender um pouco mais sobre o seu trabalho. É claro que eu vou trazer alguns conteúdos específicos para a sua atuação, seja ela no ambiente do CREAS, né, dentro lá da proteção social,
especial, ou até mesmo dentro da assistência técnica, que é aquela assessoria que está ali sendo prestada para a gestão. Então, fiquem ligadinhos, se inscrevam no canal, que vai ter muito mais conteúdos direcionados a você.